O dia era 23 de julho de 1995, um dia claro de julho, com o sol começando a espalhar seu calor sobre a nossa cabeça. Eu e meu melhor amigo, Fábio, tínhamos planejado um dia de pesca no lago desde o início da semana. Com 17 anos, a ideia de aventura sempre parecia mais atraente do que a realidade do cotidiano. A mãe de Fábio nos deixou no lago bem cedo, por volta das 7 da manhã. O ar fresco da manhã carregava um cheiro úmido de terra e água, um aroma que sempre me acalmava. O lago estava calmo, então começamos a preparar nossas varas e iscas. Nós tínhamos um local favorito na beira do lago, era cercada por árvores, onde a água parecia sempre mais generosa com os pescadores. As primeiras horas foram tranquilas. Conversávamos sobre escola, garotas e sonhos futuros. A pesca, no entanto, não estava tão produtiva quanto esperávamos. Apenas alguns peixes pequenos haviam mordido a isca. Foi Fábio quem sugeriu que mudássemos de lugar. Vamos tentar em outro ponto. Quem sabe a sorte muda, ele disse com um sorriso otimista. Assim, caminhamos ao redor do lago, passando por arbustos e árvores, procurando um novo local para tentar nossa sorte. À medida que nos movíamos, nos afastamos da familiaridade do nosso local habitual. O sol já estava mais alto no céu e o calor começava a se intensificar. Foi quando notamos algo estranho, um velho trailer de acampamento, pintado de verde e branco, escondido entre as árvores. Era uma visão inusitada, algo que nunca havíamos visto ali antes. Que estranho, comentou Fábio franzindo a testa. Nós vimos essa parte do lago tantas vezes, como nunca notamos isso? Aproximamo-nos lentamente, observando que não havia marcas de pneus na terra, nem do trailer, nem de um possível veículo que o tivesse trazido. As árvores ao redor formavam uma barreira natural, tornando ainda mais misteriosa a presença daquele trailer. Enquanto debatíamos se deveríamos investigar mais de perto, um som vindo de dentro do trailer nos fez parar. Era como se algo, ou alguém, se movesse rapidamente em direção à porta. O medo, um sentimento frio e pegajoso, se instalou em nossos corações. Sem trocar uma palavra, começamos a correr na direção oposta. Enquanto corríamos, ouvi Fábio gritar algo, mas não consegui entender suas palavras com o som de nossos passos apressados. Então, um golpe pesado atingiu minha cabeça e apaguei. Eu não sabia naquele momento, mas aquele seria o último instante de normalidade em minha vida. A escuridão ainda envolvia minha mente quando os primeiros flashes de consciência começaram a retornar. Eu, ainda atordoado pelo golpe que havia sofrido, tentava compreender o que estava acontecendo. Minhas lembranças eram turvas, mas a imagem do trailer e o som de Fábio gritando permaneciam vívidos em minha mente. Eu estava deitado no chão, a terra fria e úmida pressionando contra o meu rosto. Tentando me levantar, percebi que Fábio não estava por perto. Gritei por Fábio, com a minha voz rouca de medo e confusão, mas não tive resposta. Com esforço, consegui me colocar de pé. Minha cabeça latejava, um zumbido constante preenchia meus ouvidos. Olhei ao redor, tentando localizar o trailer, mas tudo o que vi foram árvores e mais árvores. Uma sensação de desorientação me dominou. Decidi que precisava encontrar o trailer. Talvez Fábio estivesse lá. Talvez ele pudesse me explicar o que aconteceu. Comecei a caminhar, cada passo um desafio, minha visão ainda embaçada e incerta. Não demorou muito para que eu encontrasse o trailer novamente. Lá estava ele, imóvel e silencioso, como uma criatura à espreita. Meu coração acelerou. Gritei novamente procurando Fábio, mas só o silêncio respondeu. Aproximei-me cautelosamente, notando que a porta estava entreaberta. Um cheiro estranho emanava de dentro, algo metálico e podre.
Engoli em seco, reunindo coragem. Fábio, você está aí? Minha voz soou fraca e mole. De repente ouvi movimentos dentro do trailer pesados e rápidos. Algo ou alguém estava lá, se aproximando da porta. O medo se transformou em terror puro. Não era Fábio. Algo me dizia que era algo muito pior. Sem pensar duas vezes, virei as costas e comecei a correr como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse. Ouvia os sons atrás de mim, algo saindo do trailer, algo me perseguindo. Meu coração batia tão forte que parecia que iria sair do peito. Foi então que senti o golpe, algo duro atingindo minha cabeça com uma força brutal. Um clarão de luz invadiu minha visão, seguido rapidamente pela escuridão total. E então tudo se apagou. Naquele momento, eu não sabia o que me esperava. A verdade, no entanto, seria muito mais aterradora do que qualquer coisa que minha mente assustada pudesse imaginar. O despertar foi uma agonia. Minha consciência estava lentamente lutando contra a escuridão. A dor latejante na minha cabeça era quase insuportável. Meus olhos tentaram se abrir, mas tudo o que encontrei foi o escuro. O ar estava abafado, carregado com um cheiro de mofo e metal. Com um esforço tremendo, tentei me mover, apenas para descobrir que estava amarrado. Minhas mãos e pés estavam presos, minha mobilidade estava severamente restringida. O pânico começou a se instalar. Aos poucos, meus olhos se ajustaram à escuridão. Percebi que estava em um espaço pequeno e apertado, as paredes próximas demais. Um trailer, percebi com horror. Estava dentro do trailer misterioso que Fábio e eu havíamos encontrado. Minha mente correu, tentando entender. Fábio, onde está você? Sussurrei, embora soubesse que ele não poderia me ouvir. Meu coração estava acelerado, cada batida um lembrete do meu medo e desespero. Então senti o trailer começar a se mover, o som de um motor antigo e o chão debaixo de mim tremia. Estava sendo levado para algum lugar. O movimento durou o que pareceu uma eternidade. Durante todo o tempo, minha mente estava em tumulto, pensamentos de terror sobre o que poderia estar me esperando no final dessa jornada horrível. De repente, o trailer parou. O motor se calou, deixando apenas o som da minha respiração pesada e dos meus batimentos cardíacos acelerados. Ouvi vozes do lado de fora, mas não conseguia entender as palavras. Havia uma luta acontecendo, sons de algo ou alguém sendo jogado no chão com força. Meu coração parou. Poderia ser Fábio. A esperança e o medo se entrelaçavam em meu peito. Será que ele estava lá fora? Será que ele estava bem? Foi então que senti mãos me agarrando, me arrastando para fora do meu confinamento. Minha cabeça ainda girava, mas me forcei a abrir os olhos, tentando ver o homem. A luz do dia era cegante após a escuridão do trailer. Quando minha visão finalmente se ajustou, desejei estar errado. Desejei que meus olhos não vissem o que estava diante de mim. Fábio, meu amigo, meu irmão em todas as situações da vida, estava pendurado em uma cruz invertida. Seu corpo estava imóvel e um manto de sangue cobrindo sua pele pálida. A cabeça dele havia sido decapitada com brutalidade, colocada de forma grotesca abaixo do corpo dele. Era uma cena de horror puro, uma crueldade sem tamanho, uma crueldade e insanidade que desafiava qualquer lógica ou compreensão. Não conseguia gritar, não conseguia chorar. O choque me paralisou, a realidade da situação era demais para suportar. Foi então que vi o homem que nos levou a esse pesadelo. Ele estava diante de mim, um ser de aparência grotesca, com olhos brancos e o corpo coberto de tinta preta. Havia uma cruz invertida desenhada no peito do homem, com o nome Nihil
escrito no seu estômago que, no latim, significava nada. Ele ergueu uma foice e começou a murmurar palavras numa língua que eu não entendia. O medo se transformou em terror absoluto. Eu sabia naquele momento que minha vida estava pendurada por um fio, tão frágil quanto a sanidade que começava a se despedaçar diante daquela visão infernal. De repente, um barulho rompeu o ar. Um som alto e seco que ecoou pelo espaço aberto. O homem parou, a expressão em seu rosto pintado mudando. Ele caiu de joelhos, uma mancha vermelha se espalhando em seu peito. Virei para ver de onde veio o disparo. Um policial, arma em punho, estava a alguns metros de distância. Seu rosto era uma mistura de determinação e horror ao ver a cena diante dele. O homem pintado de preto caiu ao chão, morto. O policial se aproximou cautelosamente, verificando se o homem estava realmente morto. Então, ele se virou para mim. Seus olhos encontraram os meus, e por um momento parecia que ele poderia entender o inferno pelo qual eu havia passado. Ele cortou as amarras que prendiam minhas mãos e pés, ajudando-me a me levantar. Estava fraco, meus membros tremendo, a imagem do corpo de Fábio ainda queimando em minha mente. O policial se apresentou brevemente, mas suas palavras pareciam distantes, quase irreais. Ele disse algo sobre estar seguindo pistas de desaparecimentos na área que o tinha levado até ali. Mas então, ele disse algo que me fez congelar. Você não é quem eu estou procurando. Antes que eu pudesse processar suas palavras, ele se virou e começou a se afastar, falando ao rádio. Havia algo na forma como ele falou, algo que não me tranquilizou, mas sim aumentou minha desconfiança e medo. Não esperei para descobrir mais. Com os poucos resquícios de força que me restavam, comecei a correr, fugindo daquele lugar de horrores. Minha mente estava em tumulto, incapaz de compreender completamente o que havia acontecido. Corri sem rumo, atravessando a vegetação, até que finalmente encontrei uma rodovia. Estava exausto, confuso e aterrorizado. Por sorte, um casal passava de carro e me viu. Eles pararam oferecendo ajuda e me levaram para a delegacia mais próxima, mais de 75 quilômetros de distância do local onde Fábio e eu começamos a pescar. As autoridades buscaram respostas, encontrando marcas de pneus do trailer no meio do mato, mas sem marcas de pneus levando até lá. Era como se o trailer tivesse surgido do nada. Fábio nunca foi encontrado e, eventualmente, foi declarado morto. Os dias que se seguiram foram um borrão de interrogatórios, investigações e um luto profundo. A realidade do que aconteceu naquele dia permaneceu um mistério. Eu sobrevivi, sim, mas a um custo que ainda estou tentando compreender. E o olhar daquele policial, algo nele me disse que a história estava longe de acabar. Os meses passaram desde aquele dia fatídico no lago. E eu ainda luto contra a minha mente para encontrar alguma saída desse labirinto de pesadelos. O mundo ao meu redor continuou a girar, mas eu permaneci preso naquele momento, incapaz de avançar. A polícia encerrou o caso, classificando-o como um incidente isolado de violência extrema por parte de um indivíduo perturbado. Tentei voltar à normalidade, retomar minha vida, mas tudo parecia distante e sem sentido. A escola, os amigos, as atividades diárias, tudo me parecia superficial e vazio. A verdade sobre o que aconteceu naquele dia permanece escondida. Talvez algumas respostas nunca sejam encontradas, talvez alguns mistérios estejam destinados a permanecer sem solução.